né? Uma sociedade que não respeita os idosos, as crianças. A gente se joga na situação. É como se acontecesse com a gente. E aí o que a gente faz? Atira logo a pedra, né? Como eu disse, óbvio que eu atiro. Ainda vou ter que subir um monte de degraus para não atirar. Mas eu já consigo, antes de atirar a pedra, eu já com as pedras na mão, pedir misericórdia por aquelas pessoas envolvidas nessa situação dolorosa. Mas vamos lá. Joana hoje vai nos trazer um texto muito rico, muito conhecido, né? Que tá lá em João, versículo 8, capítulos 1 ao 11. Como eu sei que existem pessoas esquecidas aqui, eu trouxe a parábola para a gente lembrar, né? Então, uma parábola bem conhecida. Nossa, vou voltar aqui, porque eu estava lá na outra página. Então, não vou ver vocês, mas, enfim, estou aqui, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só levantar a mão, porque eu vou estar em outra tela. Então, eu trouxe aí um juiz com um dedinho dizendo, atire a primeira pedra. Mas em que situação, né, Jesus disse isso? Né? Atire a primeira pedra. Jesus, ele estava voltando do Monte das Oliveiras e entrou lá no templo, né? E encontrou essa situação. Aliás, encontraram Jesus e mostraram essa situação. Né? Tanto é que eu trouxe aí Jesus com o povo, né? E os escribas e os fariseus, os homens da lei, conduziam uma mulher. Então, vamos ver o que João nos traz. Diz assim, eu cortei algumas coisas, tá? Então, os escribas e os fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então, dizem a ele a situação. E aí, lembram a ele. Na lei, né, na lei mosaica, né? Nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres, as mulheres adúlteras. E aí perguntam a Jesus, por quanto, né? Portanto, o que tu dizes? O que dizes tu, Jesus? Diziam isto, testando para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia a terra com o dedo. Eu estava lendo, eu não me lembro bem se foi, porque tem tanto livro, se foi de Caibar Schutter ou de Haroldo Dutra, que eu estava estudando as parábolas de Jesus, que a mulher estar no meio e estar em pé, né? Que Jesus curva-se abaixo, que tudo isso tem uma simbologia, né? Do que Jesus queria dizer, que mesmo a mulher, né, estando abaixo em atitudes, por vezes era maior, né, diante aos olhos de Deus, do que aqueles homens que estavam ali. Jesus queria dizer que ele também curvava-se, abaixava-se, estava rebaixado às ordens do Pai, mesmo sendo tão puro, tão, né, tão filho de Deus. Então, Haroldo, ou foi Haroldo ou Caibá, eles falam desse, e a mulher está no meio e em pé, e Jesus curvando-se para baixo. Amélia, nesse texto, também nos diz, né, lá no finzinho eu trouxe a nota, que Jesus rascunhava algo, né? No finzinho lá eu trago a nota para vocês. Então, continuando a parábola. Mas como continuava a interrogá-lo, desencurvou-se, quer dizer, ó, chegou no mesmo nível deles e disse-lhe, quem dentre vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia-se na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. E foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E Jesus respondeu,
nem eu te condeno. Vai. E a partir de agora, não peques mais. Então, bem conhecida, né, de entre nós, essa passagem da mulher adúltera. Talvez a que a gente mais lembre, né? E aí, eu trouxe o texto que a Amélias vai nos presentear. Como vocês sabem, eu gosto de ler o texto, porque eu sei que muitas vezes, muitas pessoas às vezes não têm contato com o texto. Eu trago o texto na íntegra para a gente ler. E gosto, vou destacando algumas coisas. Então, a Amélia já nos traz aí um verbo, que é uma ordem. Apedrejar é uma ordem. É uma ordem natural, será? Fiquei pensando. Queria trazer vocês também. Será que é uma ordem natural? Será que o nosso subconsciente já manda a gente atirar a pedra, julgar? Será que a gente não é condicionado a isso? Será que a gente não poderia ser condicionado a amar, perdoar, calar? Sabia que o nosso cérebro é condicionado ao julgamento? Não me perguntem por quê, mas a ciência diz que verbos como apedrejar, culpar, condenar, é como se fosse pedaços da gente correm em nosso sangue. A ordem para ver o outro numa situação pior do que a gente está. Tem hora que eu digo assim, sou ciência, por que tu fala isso pra gente? Que dói, né? Então, a Amélia já começa com uma ordem. Apedrejar. Ela não faz assim, apedrejando? Apedrejar? Apedreja? Apedrejou? Não, a ordem. Por quê? Porque o nosso cérebro é assim. E aí, ela começa assim. Contudo, ela nos faz um pedacinho, vamos dizer, um recorte da história. Ela traz para a gente ali o lugar, o momento que ia acontecer aquilo. Né? E ela diz, transcorreram-se as festas dos tabernáculos. As festas dos tabernáculos, também conhecida como Sukkot, era uma festa judaica que durava 8 dias em Israel, né? 7 em Israel e uma ainda peregrinando por ali. E celebrava a colheita e a peregrinação dos israelitas pelo deserto, né? Que culminava, vamos dizer, naquela grande libertação do povo de Israel. Então, eles colocavam algumas cabanas temporárias, né? Tipo, como a gente faz hoje, bota os todos, e ia fazer a leitura da Torá. Então, essa era a festa que Jesus estava com os seus discípulos. Pense se estava com... Se era coisinha pequena, uma festa de 8 dias, né? Então, vamos lá. Então, as festas dos tabernáculos. E as gentes, né, as pessoas, retornavam às cidades, aos povoados, aos campos, às atividades diárias. Aqueles dias foram dias de júbilo e exaltação, nos quais a alma de Israel se rejuvenescera, tomada do entusiasmo festivo que interrompera em Jerusalém naquela ocasião. As comemorações evocativas dos dias passados no deserto, sob tendas, após a saída do Egito, significava a vitória do povo sobre o estigma do cativeiro e das rudes provações. Então, não era uma festinha, gente. Era uma festança, né? Era uma festa com muito júbilo. Então, era esse clima ali que estava Jesus, a mulher adúltera, os escribas, né? Era nesse clima. Aquela fora uma ceifa dadivosa. Os peregrinos vinham de toda parte confundir os seres nos sorrisos generalizados e a capital se transformava na casa de todos. Por que será que a Amélia diz assim, a capital se transformava-se na casa de todos, né? Porque em alguns momentos era a casa de poucos, das pessoas que tinham poder. Né? Então era um lugar que estava todo mundo, né, numa festa em que todos eram filhos dessa terra que comemorava, né, essa grande festa jubilosa. Naqueles dias de outubro já se conhecia a estranha e poderosa voz do cantor diferente, delimitando as novas fronteiras do reino de Deus. Quem era esse cantor diferente? Óbvio que a gente já sabe quem é. As multidões esfaidas
esfaimadas ouviam aquela palavra e se entusiasmavam, acompanhando o singular peregrino. Então, esse cantor diferente trazia um ar diferente. Esse singular peregrino era realmente o Filho de Deus, né? Que vinha falar do reino de Deus. E aí, Amélia, assim, de forma bem simbólica, bem linda, como eu disse a vocês que ela era poética, diz assim, ó, a fome de pão se misturava à necessidade da paz. Então, aquele povo não tinha só fome de pão, tinha necessidade de viver em paz. Embora estivessem numa festa em grande júbilo, eram pessoas que sofriam a gana dos poderosos, como nós sofremos hoje, né? Os tributos, a falta de condições, de boas condições para essa população que seguia o mestre. E as massas angustiadas, especialmente naquele período, aguardavam o Messias. Lembrem-se que o Messias, todo mundo achava que era um rei que vinha tirar todo o povo da miséria, né? Que ia dar um fim no sofrimento, dividir o joio do trigo, mas não era, ainda não tinham entendido a mensagem de Jesus. Muitos foram pressurosos à casa da passagem para escutar, na Val do Jordão, o Batista. Ele, no entanto, afirmara, e todos repetiam, eu sou apenas o preparador dos caminhos para ele passar. Aquele que segue primeiro à frente, endireitando a passagem. Então, de forma bem linda, né? E, de fato, ele passara deixando um apelo veemente para a consciência dos homens, a do arrependimento de todos os erros, com o consequente nascimento do homem novo sob os escombros do homem velho. E aí, mais um pouco de história. Herodes, ao decapitá-lo, João Batista, penetrou em funda amargura. No entanto, o povo que ele conhecia, a vida atribulada e a conduta adulterina, comentava mordaz sobre as consequências do seu crime e os lamentáveis resultados que viriam no futuro. Então, Herodes decapitou, né, só para lembrar, João Batista, a mando de um amante, né? Então, como todo jogo de poder tem quem manda e quem obedece, quem é favorecido e quem não, a mulher que na parábola estava ao centro, essa estava ao centro de um grande tumulto, de uma grande nuvem de dor, né? Então, Herodes, a sua amante, João e João Batista, né, estavam enlaçados também em uma situação que envolvia a conduta adulterina dos dois, porque João, ele sabia, né, vamos dizer assim, dos podres de Herodes e da sua amante. Então, é como se eu estivesse dando poder de fazer algo a alguém que faz antes de mim. Só para a gente lembrar, né, dessa passagem. E aí continua nossa veneranda. A voz, porém, se fizera mais forte, surpreendentemente, após a morte de João. Paralíticos e cegos, leprosos e meretrizes, pescadores e a grande plebe os ouviam. Então, João veio preparando o caminho, mas quando Jesus começou a andar entre eles, fazendo grandes feitos, ouvindo, trazendo as palavras da verdade, olhando as pessoas com amor, como filhos, como irmãos, né? Então foi aí que a voz ecoou, né? Homens representativos dentre os doutores e os levitas as escutavam e com quanto se ressentiam das suas duras verdades que ele enunciava. Não conseguiam condições para silenciá-lo, reconhecendo-lhe a autêntica. Então, esse homem que agora fala, né, que já vinha sendo falado, preparado o caminho para o João, agora ele balança, abusa, perturba os homens mais representativos daquela sociedade, os doutores da lei, né? Que, além deles ficarem com inveja,
eles ficavam com raiva porque não conseguiam silenciar mais Jesus. E aí continua ela. Expectativas felizes pareciam dominar todo Israel. E sonhos de liberdade longamente acalentados voltavam a interessar as paixões dos sôfregos corações humanos. Então, aquela comunidade já sofrida tinha sim filete de esperança, né? Expectativas de um mundo vindouro mais feliz, né? Opa, vamos ver se eu pulei algum. Aqui. Preconizava um reino e ensinava onde repousavam as suas primeiras balizas, já fincadas no solo dos espíritos. Todavia, quando se fintava os olhos transparentes daquele que projetava a voz da esperança, se identificavam neles a melancolia e a poesia latente que esparziam em farta messe. Ele viera a Jerusalém, aí é o contexto que a gente já sabe lá, né? Ele viera a Jerusalém para participar das festas, conhecer o povo mais intimamente, nas explosões coletivas, nas exaltações generalizadas. Muitos o viram e o escutaram, antes, provocando que as notícias da sua presença comunicassem intensas emoções no povo e nos encarregados da lei e da religião. Onde surgia, todos o buscavam. Então, os homens da lei já estavam fartos deste homem de Nazaré, que mexia com tudo e todos onde passava. E aí, nesse contexto, né, que Jesus está aí, nessa festança, que as pessoas clamam por ouvir Jesus, narra João essa passagem bíblica, né, que eu falei em João 8, né, que os escribas trouxeram essa mulher, e eles queriam porque queriam que ela fosse apedrejada. Então, a Amélia ela traz a gente assim uma nota. A interrogação que se demorava no ar sem resposta. Quando Jesus é perguntado, e tu o que dizes? Que ele começa a desenhar o dedo, garatujas no chão. Todo mundo estava com a interrogação no ar. O que ele vai dizer? Claro que ele não vai contra a lei de Moisés. E Jesus não foi, né? Porque a Amélia vem nos firmar. Ele era o embaixador da verdade. O príncipe representativo da paz e do amor. Se ele era um embaixador da verdade, se era o príncipe representativo da paz e do amor, eles idólatras, né, iguais àquela mulher adúltera perante Deus, fizesse o que bem entendesse. Né? Embora, naquela época, todo mundo que adulterava, né, todo adúltero. Agora, a pergunta, onde estava a pessoa com quem ela cometeu adultério, né? Só ela era adúltera. Então, estava condenado à lei de Moisés, né? A gente vê essa discrepância de levar a mulher, mas não levar o homem. Porque, até que nos prove o contrário, o adultério é feito de mais de um. Uma pessoa sozinha não consegue, né, cometer adultério. Mas lá só tinha um elemento, o segundo não estava. E aí continua a nossa amiga protetora, né, que já vem trazendo as coisas assim de forma bem poética. Sua resposta de qualquer natureza criaria dificuldades. Se Jesus dissesse sim, os homens disseram, oh, mas não és o filho de Deus? Todos não são iguais? Todos não têm direito à segunda chance? Se ele dissesse que não, como está indo contra a lei de Moisés? E aí Jesus coloca ali, naqueles corações, né? Como diz aqui a Amélia, havia ali corações em febre de desejos irreprimíveis, devastadores. E Jesus ali, com aquela tolerância, com aquele perdão, diz quem, né?
não tiver pecado, que jogue as primeiras pedras. E aí vem a Amélia nos lembrar. As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados de solos das ansiedades, nos quais são atiradas pela volúpia dos homens, que as hipnotizam como, com desejos infrenes. Atrás de cada organização feminina violada, há um companheiro oculto. E isso não acontece na nossa sociedade, né? Quando a gente vê situações assim, hoje a gente até balanceia um pouco. Ah, o homem. Não, mas sempre é a mulher. A que traiu. A que seduziu. E aí a Amélia vem nos lembrar isso. As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo das ansiedades. E o que a gente precisa fazer com isso? Nos fortalecer, nos autoconhecer, entender as nossas fraquezas humanas, compreendê-las, acolhê-las, para que a gente não caia nos diversos alçapões disfarçados, né? De bondade, de carinho. E aí a Amélia diz, em cada mulher adulta se esconde um adúltero, comparsa do mesmo erro. Olha como é forte isso. Comparsa do mesmo erro. Onde estaria aquele que a infelicitou, explorando a sua fraqueza e a abandonando? A mulher, não obstante desvalorizada, porque ela era naquela época, e ainda continua sendo muitas vezes, né? Não representava qualquer significação antes dele. Antes de Jesus, a mulher não tinha nenhuma voz. Antes de Jesus, nunca a mulher ia ficar em pé e no meio dos homens. Né? Só depois, quando ele ergueu do nada em que se encontrava, é que passou a ocupar o devido lugar de rainha e santa no altar do amor e de corações. Então a gente está perto aí, né, já pegando aí um gancho, do Dia das Mães. Embora uma data extremamente capitalista, mas vamos deixar essa parte de lado e pensar no poder da mulher mãe. Ela que traz, ela que continua trazendo as almas à terra. A ciência avança de várias formas, né? Faz bebê de proveito in vitro, mas precisa do útero feminino. Se agora os homens começassem a encarnar com útero, né? Reencarnar com útero, tudo bem, mas enquanto não mudar essa fisiologia, precisam das mulheres. E mesmo assim, a gente sabendo que a mulher vai perpetuando a obra de Deus, a gente ainda está em pleno século XXI, atirando pedras e, vamos dizer assim, escondendo os comparsas de seus erros. E Jesus dá a voz a esta mulher. Né? Dá a voz quando diz, aquele que dentre vós tiver sem erro, atire a primeira pedra. Isso é dar a voz. E aí a Amélia diz, a frase lhe fluiu dos lábios lentamente, com segurança, com nitidez, com serenidade. E ele continuou serenamente escrevendo no chão. E aí todo mundo saiu, como a gente sabe a história. Todo mundo e só ficou Jesus. Ah, Elvira, mas ela errou também. A gente não diz isso, né? Mas Jesus não estava satisfeito com o erro dela, nem feliz. O que felicitava Jesus era uma filha de Deus em sua frente, com oportunidade de regenerar-se, com oportunidade de ser amada, respeitada. O erro era a outra história. Primeiro, não pode vir o erro. Tem que vir Elvira, tem que vir Adalberto, tem que vir Dirce, é porque eu não vejo todo mundo. Tem que vir eu antes do meu erro. Não pode vir o meu erro primeiro. Agora sim, quando vem Elvira, quando Elvira estuda, quando Elvira é amada, quando Elvira é respeitada, aí Elvira vai tomando consciência de quem é, vai se qualificando enquanto ser humano, moral e moralmente falando, né? E aí o erro
ele vai deixando de existir. Ou presume-se que é assim. Mas o erro não pode vir antes da pessoa. E é isso que Jesus estava ali. E aí ela continua. A exuberância da luz solar incide sobre os personagens da cena que marcaria história na história. Em silêncio, os circunstantes se afastaram, um a um, ficando só eles dois. E aí ela diz, é fácil esmagar e exigir quando não se olha interiormente as paisagens do espírito. Adúlteras, porque adúlteras, que se mansinam. O silêncio dominou o local. Olha lá, o silêncio. E ele se levantou outra vez. Então ele estava mostrando para as pessoas o tempo inteiro que ela estava no meio, que levanta-se e cai. Que quem está no centro, muitas vezes, não é quem deveria estar de pé. E muitas vezes, quem deveria estar de pé no centro de tudo, está curvando-se humildemente, como ele fazia. Jesus nos ensina muito nessa parábola. Então, quando ele fita essa mulher, ele não só olha para ela e diz, mulher, por que tu trai? Olha lá, fitando com doçura e compreendendo o seu drama íntimo. Revisando aqueles dias passados. Mulher, onde estão aqueles? Ninguém te condenou, também não vou te condenar. A autoridade do rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada e harmoniza o país da sua alma em guerra. Harmoniza o país da sua alma em guerra. Ela podia ter botado o estado, a cidade. Ela botou o país, uma coisa bem grande. Porque a alma dela não estava com conflito, estava em guerra. Né? Pensemos aí. Eu, uma traidora, sendo descoberta pelo meu filho, pelo meu marido, pelos meus amigos. Pensem como é que estaria as minhas entranhas, as nossas. Mas mesmo assim, a autoridade de Jesus entrou e a confortou. Entrou na sua alma. Né? Foi além de só acalmar a sua voz, os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea. Não, mexeu nela totalmente. E aí ela fala, quanto flagelo interior experimenta todo aquele que se entrega ao erro. Não é? Quando nós erramos conosco, com outros, como a gente sofre. É uma guerra. Todo o evangelho se assenta nessa base da compaixão e da misericórdia. Se a gente pegar o evangelho segundo o Espiritismo, em toda a sua trajetória, Jesus nunca diz com ferro fere. Você não foi ferido com ferro? Não, perdoa e segue. 7 vezes, mestre, 70 vezes 7. Vai perdoando, vai tendo compaixão e misericórdia. Ter oportunidade nova, mas não repetir o erro. Cair e levantar. Equivocar-se e retificar a atitude. Nem inconveniência com irresponsabilidade, nem dureza com a correção. Todos se podem enganar, no entanto, preservar no engano é acumpliciamento com a ignorância e a leviandade. Então Jesus, ele diz, você caiu, mas você tem que levantar. Você errou, você não pode errar mais. Ele adverte. Claro que temos o livre-arbítrio, mas é a compaixão e a misericórdia que assentam todo o evangelho do Senhor. Então, não tornes a pecar. A gente não é exemplo de erro. A gente vai pecar de novo, vai errar de novo. E aí Joana nos diz, desculpa, e Amélia nos diz, apedrejar a própria consciência, lapidando, aprimorando o espírito para alcançar maior expressão de paz e ventura. Lembram lá no início o apedrejar? Óbvio que a gente pensou no apedrejar só pegar a pedra, apedrejar e apontar, né? Mas aqui, ó, apedrejar a própria consciência, lapidando-a, aprimorando o espírito, para a gente conseguir paz
e ventura. Então, de forma como eu falei, né? Nos contextualizando, dizendo qual era a situação daquela sociedade, como se encontrava aquela sociedade em festa, como se encontrava o mestre, o caminho feito por João. Então, ela nos coloca, tipo assim, na cena da novela. E depois ela nos mostra aquela cena, homens dizendo, apedreja. E ela vem sutilmente falando a gente, né? Ela diz que narra alguns intérpretes, e a nota que eu falei, que Jesus escrevendo no chão grafava a marca moral do erro de cada um que estava ali. Ele não estava só escrevendo, né? Por exemplo, ladrão, adúltero, caluniador. Talvez, se isso realmente aconteceu, talvez Jesus nem tivesse dando nome aos bois ou colocando máscaras. Mas talvez enumerando os erros e equívocos mais comuns naquela época, quem sabe. Alguma coisa ele escrevia no chão, né? Talvez, quando ele disse que quem não tivesse pecado, que tirasse a primeira pedra, ele realmente estivesse colocando esses nomes no chão, eu lá já ia me ver. Eita, deixa eu ver onde é que eu tô ali. Meu Deus, ladra, né? Mentirosa, corrupta. E digo, epa, se Jesus conhece todo mundo, ele vai gritar, Elvira, e você? Então, talvez realmente tivesse acontecido isso. Mas se se o evangelho não nos traz isso, na íntegra, para a gente ter certeza, porque isso menos importa para nós. Importava para aqueles homens daquela época. Então, por que eu perguntei quem hoje atirou uma primeira pedra? Eu já tirei. Eu estava vendo uma reportagem de dois homens, dois jovens, que o menino estava andando vindo da escola, eles deram um mata-leão a um menino de 17 anos e tomaram o celular. Eu fiz, infelizes. Aí a polícia não passa. Poxa, mas claro, Elvira, mas você tá certa, a gente vai achar bonito um furto? Não. Claro que a gente não tem que achar bonito, mas por que eu não disse assim, ô Senhor, tem misericórdia desses homens, que aprendam sua lei? Não, a primeira coisa que vem é o quê? Nem para a polícia pegar. Porque a polícia pegando, a gente já sabe o que vai acontecer. Apanha, vai preso, blá, 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 blá. Então, eu já tirei algumas pedrinhas hoje, gente. E essa foi só uma, tá? Nem vou falar as outras para vocês não dizer assim, mas Elvira, você não está falando disso, estou falando disso porque eu preciso, mais do que talvez vocês. Então, essa é uma passagem, essa é uma imagem, né, dessa passagem, de um dos filmes. Essa mulher no chão, aos pés deste homem, deste que olhou para ela. E eu pergunto a vocês, adulterar é crime? Na nossa Constituição, sim. Não, já foi um dia. Beleza. Mas intimamente, moral e espiritualmente, adulterar é crime? Então pense o que passava pela cabeça dessa mulher, que sabia que poderia ser apedrejada. O que esses pés representavam para ela. Eu acho que ela queria, nesse momento, andar os caminhos de Jesus, né? Então, qual é o veredito da gente? Quando a gente vê alguém que erra. A gente já julga e já dá o veredito? A gente julga conforme as leis do nosso país, as leis da nossa consciência, as nossas próprias leis, as nossas, aquelas que a gente faz, misturando tudo ao nosso bel prazer. Só para a gente pensar, né? E aí eu trouxe alguns comentários de Kardec. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa máxima faz a indulgência um dever, pois não há quem nela não necessite para si mesmo. Temos que ser indulgentes com os erros das pessoas.
Em momento algum, Jesus, Kardec, os espíritos, em toda a sua doutrina, disse que a gente não enxergasse o erro, mas a gente fosse indulgente para com quem comete o erro. Porque eles, assim como nós, precisamos da indulgência. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Quero que vocês não esqueçam disso, porque eu fiquei com isso na cabeça desde que eu fiz escrevi isso. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal e desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. E isso está ligado àquilo que está dentro da gente, que é a nossa maledicência, a nossa maldade. Quando eu aponto, eu quero reprimir o mal, eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero ser indulgente, ou eu quero mexer com a imagem, com a dignidade daquele filho de Deus, daquele irmão que erra tanto quanto eu. A única autoridade legítima, nos lembra Kardec, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. Trouxe assim bem resumido para a gente não ter dúvida. Quando eu aponto, qual é o meu objetivo? Ajudar? Ajudar ou ajudar? Então, em Mateus, né, trouxe aí para a gente ir finalizando. Assim como toda essa máxima de Amélia fala a mesma coisa, eu vim falar novamente, trazendo outros tantos. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, diz: Não julguei a fim de não sejam julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que tenhais servido para com os outros. Isso me dá um medo, gente. E com vocês, dá ou não? Ei, Jesus, para que Mateus me lembrou isso esses dias? Com a mesma régua que eu vou julgar, a mesma régua eu serei julgada. Ai, que medo, meu Deus. Vamos começar. Me dê uma segunda chance para essa régua não chegar junto de mim, pai. Não me esqueçam, tá, gente? Só lembrando. Outra lembrancinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o livro. Ah, abri. Nesse livro, Vivendo o Evangelho, né, por Espírito André Luiz, traz os comentários, né, de passagens do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E aí eu trouxe aqui o capítulo 19, que diz assim: De tua parte, esforça-te para superar teus defeitos, buscando o roteiro do Evangelho. Da tua parte. Faça a tua parte. Esforça. Esforça para quê? Para superar os seus defeitos. Com a cartilha do mundo? Não. Com o roteiro do Evangelho. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, use o discernimento e a indulgência. Recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra que tanto pode ser tirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção nobre. Então, achei muito perspicaz. Que a gente não esqueça essa máxima, né, que é essa parábola que Jesus nos traz, toda essa melodia que a Amélia nos traz, os conselhos de Kardec, os conselhos dos evangelistas e de toda, né, a pleide de espíritos encarnados e desencarnados que nos ajudam a melhorar, a abrir os nossos olhos. A minha parte eu preciso fazer e eu preciso ter um roteiro. E quando eu errar, por querer errar,
a gente vai o tempo inteiro, a gente recorde que é o mesmo tamanho da pedra que eu atiro para ferir, pode ser também o alicerce para esse que está ferido. E que para amanhã pode ser eu. Né? Então, era isso que eu queria, né, trazer. Eu acho que é tão repetitivo essa parábola para nós, a gente ouve tanto. E eu acredito que quando a gente ouve muito, ou é porque a gente precisa, né? Ou é porque a gente ainda não aprendeu. Porque uma coisa é o que eu aprendi. Eu posso ter aprendido e não pôr em prática. Então, eu posso ter aprendido para não tirar a primeira pedra, mas eu não pus em prática. Então, ou a gente ainda não aprendeu, ou a gente precisa pôr em prática, mesmo que a gente já tenha aprendido. Né? Então, que a gente repense os nossos atos. E, como eu disse, é um exercício, gente. Eu tenho feito esse exercício. Hoje, eu não fiz. Porque foi uma situação corriqueira de assalto. Mas sempre quando tem grandes tragédias, o meu exercício. Tem hora que meus filhos já dizem assim, já sei o que amanhã vai falar. Eu digo que Deus, que os espíritos de luz tenham misericórdia dessa mãe, desse pai, desse. Eles já sabem. Aí, às vezes, eles falam assim, manhã, mas é difícil, né? Eu digo, ô filho, se é. Mas primeiro eu tenho que pedir misericórdia para eles. Né? Porque a gente esquece que o que acontece na casa do vizinho pode acontecer na minha. A pedra pode só ter passado do telhado, uma hora pode cair no meu colo. E quando cair no meu colo, eu quero que as pessoas também peçam essa misericórdia a Deus, né? Essa indulgência para comigo também. Mas, falem aí, dedo, julguem-me. Deixei com vocês. Todos os dias a gente atira pedra. E não são poucas, né? Só não vendo. Começa com mais pesada, hoje a gente já tem a felicidade de jogar uma menor. Mas ainda jogamos. E não tem como a gente frear, mas hoje já somos melhores do que antigamente. A nossa consciência já está mais limpa, como se diz, e pouco a pouco a gente vai melhorando. E essa melhora se dá exatamente quando a gente começa a perceber que o que dói na gente, dói no outro também. Então, se a gente não quer receber essas pedradas, é preciso que a gente também não jogue nos outros. E aí vamos diminuindo até terminar. E aí vem várias e várias reencarnações para a gente ter essa consciência. Muita paz. É isso mesmo, senhor Alberto. É uma. Vamos dizer assim. A gente sabe que Jesus é um modelo e guia, né? É a questão que eu acho que. Uma vez um amigo meu estava dizendo que a questão que mais se lê é a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o guia e modelo. Mas a gente lê e não consegue chegar próximo dele, né? Tanto é que nessas situações a gente cai no julgamento, na hipocrisia, né? Na, no espelho reverso. Aquilo que tinha que ser Jesus como meu espelho moral, né? Começa a ser uma coisa que está longe de mim. Ah, eu não sou Jesus, eu não vou conseguir. Eu não sou Jesus, então eu coloco logo longe de mim, porque é mais fácil eu julgar, né? Eu apontar, por aí mesmo. Vale, disse. Então, boa noite, gente. Então, Elvira, eu estava te ouvindo e você sabe que você falou um pensamento que eu tenho sempre? Por que é que quando a mulher adúltera foi lá julgada, por que é que não estava o adúltero também? É que nem você falou, o adultério não se comete sozinho. Então, eu vejo que desde aqueles tempos até hoje, né, as mulheres são assim, elas são tem uma diferença, né, entre o sexo masculino e o feminino. Por exemplo, outra coisa que eu não entendo é porque só existe papa. Por que não pode existir uma mama?
Eu estou sempre me perguntando isso, né? E muitas vezes eu vejo com tristeza, sabe, vendo certas coisas, principalmente assim, norte, nordeste, né? As mulheres que são agredidas com palavras e fisicamente, e muitas vezes elas, na cabeça dela, elas acham que merece aquilo. Eu fico pensando, né? Como pode se uma pessoa ser, uma mulher ser agredida e ela falar, não, fulano fez porque me ama e eu mereci, né? Então eu vejo que existe ainda esse julgamento, né, entre homens e mulheres. A gente sabe que existe, a gente sabe que a mesma profissão, o homem sempre ganha mais do que a mulher, né? E eu fico pensando, por que essa diferença, né, assim? Mas que vem daqueles tempos lá também. Porque se a mulher era adúltera, tinham os adúlteros também, e talvez eles tivessem famílias também, fossem, né, homens casados. Então eu fico. Hoje você falou que eu sempre pensei, esse texto que é bem falado no nosso meio, né? Aí eu ficava pensando, tá, a mulher é adúltera, ali tinha um monte, né? E o homem, não é? Não é o mesmo peso, a mesma medida? Ah, e é isso. E é isso, gente. Eu sou muito assim, quero saber as coisas, por que que aconteceu, como que é, por que que a luz acende, essas coisas assim. Mas é isso, gente. Então, amiga, você traz aí coisas boas para a gente pensar. Então, vamos começar pelo começo, né? Se nós não mudarmos a sociedade, se a gente não mudou a sociedade do século X e a gente caminhou para o século XX, as pessoas vão pensar igual a sociedade do século X. Se a gente caminhou para o século XX e continua ensinando aos nossos filhos que mulher tem que ser calada, que lugar de mulher é na cozinha, tomando conta dos filhos, e o homem pode, a mulher não pode, que o homem pode ter 10 mulheres, e se a mulher tiver um homem, ela é adúltera e ele não, ele é o garanhão. Se a gente continua criando os nossos filhos, eu conversando com os meus alunos, o médico tratando a enfermeira dessa forma, o juiz lá no seu tribunal também legislando leis que vá nessa mesma vertente, o século que vem, o próximo século vai ser próximo, parecido, né? Por isso que a gente precisa entender que a mudança do ser vem pela educação, né? Vou agora puxar a brasa para a sardinha do Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, 17. O verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas inclinações, mais inclinações. É uma forma da gente reconhecer o verdadeiro espírito. E como é que eu reconheço o verdadeiro pai? E o verdadeiro professor? E o verdadeiro médico? Eu só vou mudar uma questão de análise. Reconheço o verdadeiro médico pela sua transformação moral e pelos seus esforços de domar aquilo que você tem de ruim. Isso vale para o médico, para o professor. Então, embora seja uma máxima espírita, se eu mudar o contexto, é isso que muda a sociedade. A minha transformação é ética e moral. E o meu esforço para ser melhorzinho, para não apontar. Para se eu fui adúltero na segunda, na terça, já não sei. Então, se eu pegar esse pensamento, como eu te falei, que é uma máxima espírita, e pulverizar onde quer que eu ande, o século 22 vai ser melhor do que o 21. Porque se 10 médicos, 10 professores tiverem acesso a isso, 10 engenheiros, 10 empregados, se eu mudar só 2, eu já vou estar mudando muito. Então, essas aplicações da prática e dos exemplos de Jesus, a gente sabe. De cós salteada. A gente sabe como é que Jesus tratava o paralítico, o leproso, o adúltero. Do mesmo jeito, com amor, com indulgência, com paciência. A gente já sabe disso. Mas é tão difícil a gente pôr na prática, né? E o Papa, a gente vai estar falando de dogmas religiosos. Dogma
é aqueles preceitos que uma instituição religiosa tem leis e não mudam. Não vão mudar, não. Deixa só papa mesmo, amiga, porque se tiver uma papa e uma mama, a gente ainda vai ter mais trabalho. Deixa lá. Que venham novos papas com novas ideias. Seja ele encarnado no corpo masculino ou no corpo feminino. Né? Que venha mudar, como esse veio e outros tantos que antecederam, dogmas arcaicos e mosaicos, vamos dizer assim. Alguém levantou a mão? Foi só um comentário rápido. E até lembrando, né, que essas regras foram criadas pelos homens, né? Não é uma regra que veio de Jesus, mas foram criadas pelo homem aqui na Terra, né? Sim, sim. Jesus, como ele disse, ele não veio destruir a lei, ele veio dar, né? Dar, vamos dizer, fazer a lei ser realmente efetivada. Então, a lei mosaica, além de 10 mandamentos, tinha mais de 600 preceitos. Que era para uma época, era para um povo. Né? Eu vou até lá dentro da literatura. Camões já dizia assim, mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Se eu perguntar aqui a vocês uma profissão que não existe mais, vocês vão me dizer várias. Por quê? Porque mudam-se os tempos, mudou-se as vontades. Seu Adalberto não quer mais engraxar o sapato. Primeiro que ele não quer mais aquele sapato duro, ele já quer um tênis, uma coisinha que não dói a coluna, amortecedor. Mudam-se as vontades humanas. E além das vontades, mudam-se as nossas necessidades. Então, Henrique, as leis feitas por homens são feitas para o seu tempo. É muito difícil ter uma lei atemporal que vá servir toda a humanidade e não vai mudar nenhuma linha, e nem tirar nem pôr. As únicas leis que são atemporais são as leis de Deus, as leis naturais. Amor é amor aqui, amor no Japão, é amor no século XX, amor no século XXI. A gente que deturpou amor. Mas o amor, como Jesus pregava, né? Amar o outro como a si mesmo, esse amor ele é imutável. Essa lei não dá para mudar. Eu posso até parafrasear ela, deixar ela mais bonita, mas ela vai continuar com a mesma essência. Esse amor ágape, que ele tanto pregava, o amar o outro como um filho, um irmão. Né? Mais alguém? Bom, já que não tem ninguém. Eu fiz esse breve comentário justamente porque, por essa questão que eu coloquei aqui até no chat, que foi respondendo a pergunta de Didi sobre a questão do Papa ser sempre do sexo masculino, né? Uhum. Você foi dessa regra que a igreja que impõe, que foi os homens que criaram essa regra. Os homens que criaram, né? Dentro da igreja, assim como em várias outras denominações, né? É o homem que recebe o sacramento, que dá o sacramento nas religiões protestantes, né? É o homem que tem o poder da cura. São dogmas, né? São regras criadas dentro daquela instituição. Bom, no livro, para a gente fechar aqui, o meu tá bem velhinho, gente. Eu nem gosto de mostrar esse livro, tá tão feinho, de tanto eu riscar. No livro Fonte Viva, a lição 135. Ela é pequenininha, dá para eu ler, que dá tempo ainda. Então, Emmanuel, né? Através de Chico Xavier. Acho que tá todo mundo que aqui é espírita, já sabe, né? Quem é Chico Xavier. E Emmanuel era um dos mentores espirituais de Chico. Ele diz assim: desculpa sempre. Né? E aí remete a gente lá aos 70 vezes 7, perdoar sempre, né? Se perdoaste aos homens as suas ofensas também, vosso Pai Celestial vos perdoará. Né? Jesus, na sua infinita sabedoria, nos traz isso. E Mateus, né, nos lembra no capítulo 6. E aí Emmanuel diz: por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem. Olha só, procura nas vítimas da maldade algum bem com que ele possa só erguê-las.
Assim como na vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, aprimorando-nos a consciência alheia? E como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita, alarmado, em derredor de seus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas da crítica, não se suponhas isento dela, em razão da nociva complacência para contigo mesma. Não percebe quantas vezes te mostra menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem nos ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado obscuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe o Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, quem perdoa, esquecendo o que foi feito de errado, não só esquecendo, mas avivando o bem. Então, nós temos uma dupla responsabilidade. Além de não julgar, avivar o que aquele ser humano tem de bom. Né? Então, que a gente possa fazer isso. É fácil? Não. Elvira, não dá para eu perdoar todo mundo, não dá para eu ajudar todo mundo, não dá para eu não julgar todo mundo. Comece devagarzinho. Primeiro, por si próprio. Não se julgue. Você fez o que podia naquela situação, errou, por às vezes, por falta de conhecimento. É não errar de novo. Então, eu acho que o nosso laboratóriozinho, que eu tanto estudo, né? Meus livros quase todos, é um compromisso de amor. Divaldo, nesse livro aqui, é compromissos de amor. Eu trabalho na área da família. Então, começo pela minha família. Todas as vezes que vem o julgamento, gente, eu digo, eu faço mesmo assim, com a minha família, não. Mas não é porque não pode julgar a minha família. É o exercício. E muitas vezes eu falo para mim mesma, comece pelo menor. O menor sou eu. O grãozinho. Ainda é difícil. E depois, por aquilo que está mais próximo de mim. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente atire pedras no lago para ver a ressonância das ondas. Atire flores em vida para as pessoas. Porque depois de morto, de nada vale. Que a gente atire amor para aqueles que nos amam e para aqueles que não nos amam também. Que a gente esqueça das pedras. Que atiremos coisas que a gente vai querer receber de volta quando chegar na mão dos outros. Deus abençoe. Gratidão pela paciência. A Petra faz a prece da doutrinária da noite de hoje. Então tá bom. Então vamos continuar aí com esse sentimento elevado a Deus, né? Vamos deixar nossa energia baixar, não. Vamos ainda esquecer dos problemas que estão lá fora. Fora daqui. Às vezes o problema está no nosso celular, às vezes está o problema no nosso banco, no papel. Vamos esquecer um pouquinho. E pensar no Mestre Jesus. Quão maravilhoso é saber que a gente tem um irmão que nos fortalece todos os dias da nossa vida, em nossas guerras da alma. E
que não nos esquece de forma alguma. Em sua agenda não há espaços vazios. Que Ele continue nos abençoando, enviando para nós júbilos de paz, luz, fraternidade, mas que a gente esteja apto a receber, que a gente perceba as bênçãos do céu nas pequenas coisas, no nosso cantinho, no nosso trabalho, no nosso pão diário. E também elevemos os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele misericórdia para aqueles que não têm. Não têm um lar, não têm o pão de cada dia, que estão aprisionados na ignorância do mundo material, seja nos cárceres, nos hospitais, nos orfanatos, nos lares invadidos pela dor, que Jesus, em sua misericórdia, possa ser bálsamo em suas vidas e que eles possam ir a esse Pai de misericórdia. E que todas as vezes que pensemos em atirar alguma coisa em alguém, que atiremos o nosso olhar de luz, de paciência, de indulgência, de caridade. Que antes de lançarmos pedras e dedos, lancemos a luz daquele que passou pela terra e nos ensinou o que é realmente amar. Abençoe a nossa noite, que possamos ter uma noite de luz, de paz, descansar os nossos corpos físicos, restaurar as nossas energias espirituais. E que o Mestre nos acolha em nossas dores, em nossas dificuldades, hoje e sempre. Que assim seja.